Olá, divinas maravilhosas, mais um DricaPod, este podcast da mulher madura, onde aqui tudo pode, ou quase tudo. Antes de eu apresentar minha convidada de hoje, já vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, curtir esse vídeo se você gostou, compartilhar com todas as suas amigas. E antes também vamos falar do nosso patrocinador Biziu, que é este preenchedor facial, que não é efeito Cinderela, ele é um tratamento preenchedor que consegue alcançar as camadas mais profundas da pele, fazendo uma revolumização, preenchendo as células de gordura, então elas ficam mais cheinhas, mais preenchidinhas, então ele preenche linhas, rugas, faz uma revolumização dos lábios, efeito lift nas áreas aplicadas, mas você tem que aplicar todos os dias de manhã pela noite, e ele também tem um componente vegano, que é o selfie e inédito. Quem usa ama. Se você quer conhecer mais do produto, já segue o Drica Divina, que lá no meu perfil no Instagram e no TikTok eu sempre falo sobre esse produto que todo mundo adora, as peles maduras amam. Aproximando o seu celular aqui deste QR Code que está por aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo pela TV, aproxima a câmera do seu celular aqui deste QR Code, que ele vai te encaminhar direto no site. Digita o código DRICAPOD para ter 10% de desconto. Ou então já vai direto no site da marca, que é o biziu.com.br, coloca também o nosso cupom de desconto DRICAPOD para ter 10% de desconto. Ok? Bom, agora vamos falar com a nossa convidada de hoje. Eu adoro falar sobre esse assunto. Eu amo e eu sou uma ótima aluna. E hoje eu trouxe uma convidada que fala sobre um assunto que eu amo. Nutrição. Com vocês, a nutricionista Dani Cirulin. Oi, Drica. Falei certo? Falou. Gente, hoje eu tô que tô, viu? Seja bem-vinda, Dani. Obrigada pelo convite. Tô Obrigada super feliz de estar aqui. Nossa, eu que tô feliz. Eu adoro falar sobre nutrição. Acho a nutrição, ela é tão importante. Isso para todas as idades. Ela impacta muito na qualidade de vida das pessoas. Mas conta mais sobre a sua história, porque eu vi que você tem uma história muito interessante, como que tudo começou e tudo mais. Então, eu sou nutricionista, me formei, já perdi a conta, aos 17, 18 anos. E logo que eu me formei, eu sou aquariana, né? Então, a gente quer fazer as coisas diferentes. Uhum. E aí eu falava, cara, não quero ficar só sentada no consultório, atendendo, entra, sai, preciso fazer alguma coisa diferente. Então, eu comecei a atender meus pacientes nas casas deles. E ainda não existia esse serviço, depois virou personal diet, mas na época não existia. Então, eu ia de casa em casa atender, e aí eu entrava na cozinha, e aí eu comecei a dar treinamento para as pessoas que queriam cozinhar, ou para as funcionárias de quem me contratava, e assim foi. E aí eu fui também me aprofundando nessa nutrição funcional, fiz pós-graduação, vários cursos, nutrição integrativa, que olha a pessoa como um todo, não só como uma boca, né, sistema digestório e acabou. Olhando todos os pilares, né? Eu gosto de trabalhar olhando todos os pilares de estilo de vida, então o sono, a alimentação, a suplementação, o estresse, propósito, tudo está conectado, né? E eu também tenho uma empresa que chama Detox Corpo e Alma, que tem programas online, tem os kits Detox e alguns outros kits também, inclusive eu te trouxe de presente um kit pra você provar. Nossa, eu amo essas coisas, Detox, adoro. Você vai adorar. Eu vi que você fez uns shots, umas receitas também. De shots, eu amo. Mas como que o detox ele impacta na vida das pessoas? O que é o detox, afinal de contas? É só tomar suco verde? Então, a pena é que a palavra detox, né, foi banalizada. Isso. Mas o detox é super importante e voltou com tudo agora. Porque a gente tem... Primeiro que todo adulto, 40 a mais, mulher, homem, é um intoxicado crônico, ponto. Porque a gente tem contato com mais de 100 toxinas diferentes diariamente. 100? Mais de 100. Eu acho que agora já deve estar em 200 esse número.
E a gente tem um processo de detox natural do corpo, só que a gente não come direito, não malha, não dorme bem, passa estresse e o corpo, esse processo de detox começa a ficar meia boca. E aí, conforme vai passando a vida, a gente vai acumulando o excesso de toxina. Óbvio que uma parte a gente manda embora, senão a gente não estava aqui nem para contar a história, mas uma parte acaba ficando acumulada. E aí a gente fala que a pessoa de 40, assim, quando a gente é criança, adolescente, o corpo tá incrível. Nossa, E vai pondo pra fora. Mas aí tem uma hora que a gente não dá conta mais. Então o detox impacta muito, porque quando você tá acumulando toxina, você tá inflamando o organismo de dentro pra fora. E aí tem várias consequências, doenças inflamatórias, câncer, Alzheimer, Parkinson, relacionadas a acúmulo de metal pesado. E para a mulher de perimenopausa, por exemplo, que tem aquela dominância estrogênica, o estrogênio depende muito do processo detox para ser eliminado o excesso. Então, quem não detoxifica direito na perimenopausa sofre, tem todos os sintomas da dominância. E qual que são as principais causas dessa intoxicação? Intoxicação? Pode falar intoxicação. Assim? Uhum. A gente tem os metais pesados, então alumínio, mercúrio, chumbo. Muita maquiagem tem chumbo, tem que ficar esperto. Tinta de cabelo. Maquiagem, tem maquiagem, hoje em dia tem maquiagem que tem chumbo e tem maquiagem que tem, por isso que eu procuro... eu tô falando, não tô sendo tendenciosa, mas eu sei que tem, mas é importante, por isso que ver a qualidade da maquiagem. Com certeza. Você já viu uma série que tem no Netflix? Que eles mostram essas maquiagens super... né? Isso. Intoxicantes. Exatamente, que não tem nenhuma formulação aprovada. Então, por isso que eu falo sempre da importância, principalmente mulheres maduras. Parecia que eu sabia disso instintivamente. Lá pelos 35, 40, a importância de você prevalecer no sua necessaire produtos de qualidade, aprovados, que não tem chumbo. Exatamente. Tem que ficar bem esperta, mas a nossa sorte é que hoje em dia tem muita opção boa de tudo que eu vou te falar, porque desodorante tem alumínio, mas hoje tem 300 opções de desodorante sem alumínio. Há 10 anos atrás você não tinha opção, era só aquela pedra, lembra? Que não resolvia nada. Eu fui deveras intoxicada. Muito. Nós todas. Todos nós, todos. Aliás, eu nunca peguei tanto no consultório intoxicação por alumínio, é uma coisa que tem me chamado muita atenção. Além do desodorante, o que tem alumínio? A panela, né? Algumas panelas, pasta de dente. Ah, é? E a gente tem no solo, tem na água, então às vezes você usa água do filtro, mas o filtro não filtra alumínio, então passa, entendeu? Quais são os efeitos que dá o acúmulo de alumínio? Uma das coisas que está relacionada ao acúmulo de alumínio, né, pensando a longo prazo, é o Parkinson. Jura? E até o Alzheimer tem relação. Mas assim, a gente pode sentir muito cansado. Quando a gente está acumulando metal pesado e as toxinas em geral, a gente pode se sentir cansado. Tem aquele brain fog, sabe? De você ir até a geladeira abrir e não lembrar o que você ia pegar. Ou esquecer alguma palavra, ou ficar esquecendo muito as coisas. Engordar. Às vezes a gente engorda porque está intoxicado. Então... Mas através de um exame você consegue detectar se tem... Alguns sim. Então, aqui no Brasil, né? Pensando em exame de sangue básico, a gente pega alumínio, mercúrio, chumbo, arsênico, dá para pegar cloro na urina. Agora eu já cheguei a ver uns exames fora do Brasil que estão conseguindo pegar o BPA do plástico, que é um grande problema também. Nossa. E não tem, né? Hoje a gente já sabe que não é só o BPA, então... E o BPA, olha que loucura, né? Ele não tá só, por exemplo, no pote que você guarda a comida na geladeira. Aquele recibo do cartão de crédito, sabe? Sei. Você quer sua via? Ele é cheio de BPA. Eu nem pego. Eu também não. Eu aprendi e não pego, sabia? Eu só falo assim, deixa eu ver, só para conferir se o valor tá certo. Sabe o que eu fiz uma vez, aliás, pouco tempo atrás? Foi exame de cobre. Ah, sim, porque é normal a gente pegar ele baixo. Mas o meu cobre estava alto. Mas então, seu zinco estava baixo? Não me lembro. É porque eu tive um problema ali, um problema específico que
detectou que detectou aumento do cobre foi em função desse meu problema, que já foi resolvido, depois controlado e tudo mais. Mas eu achei muito interessante que nunca... Eu fui em 2, 3 médicos e eles falaram, mas por que ele te pediu o exame de cobre? Eu falei, ué, você que tem que me dizer. Não sou eu não sei por quê. Tá aqui alterado e tudo mais. E eu falei, e é um exame importante, porque ele detecta o câncer, e detecta também, o que mais também? Eu não me lembro. O cobre, é porque se você tem alto cobre, você pode ter baixo zinco, e aí a sua imunidade fica baixa. Tá com a imunidade baixa. Exatamente. Então, esses minerais também, uma coisa são os metais pesados, que também, se você tem muito metal pesado acumulado, você começa a absorver menos nutriente. Nossa. Então, para o nutricionista é super importante entender, né? Então, o detox entra aí também, sabe? É muito importante, não é uma coisa... né, que a gente falou que banalizou, é só um suco verde. Tem todo um processo. O detox são 3 fases, fase 1, 2 e 3 do detox. As toxinas ficam armazenadas dentro das nossas células de gordura. Então, elas atrapalham sim o emagrecimento e elas nos engordam. Na hora que a gente faz o detox antes de um processo de emagrecimento, o resultado é infinitamente maior, melhor, duradouro. Porque você já arrancou aquilo de dentro da célula de gordura, você meio que liberou ela para queimar, entendeu? Como que você faz o detox? Por exemplo, vou dar um exemplo. Detox é direcionado para cada... Não, tem uma estrutura meio básica do detox. Ele tem 3 fases. A primeira fase, você elimina a toxina de dentro da célula de gordura. Na segunda, você tem que fazer ela se ligar a moléculas dentro do organismo que vão carregar ela para ser expulsa. E a terceira fase é a expulsão. Em cada fase, precisa de alguns nutrientes específicos. Então, eu estruturei um cardápio de 7, de 14 dias. O mínimo para você passar pelas 3 fases do detox são 7 dias. Fiz um detox de 3 dias, não fez. Porque precisa de 7. Então, eu estruturei um cardápio de 7 com os nutrientes específicos necessários para cada fase. Interessante. É bem legal. E aí, a gente tem o kit que eu te trouxe, mas a gente tem um programa online também que você tem a lista de compras, o cardápio, você prepara em casa e tá tudo certo, sabe? E é super importante, porque a intoxicação, ela atrapalha vários pontos da nossa vida, né? Cansaço, engordar, o que mais? Doenças, né? Ela te inflama, aí você fica doente, mexe com a imunidade. Tem gente que tem alergia na pele porque tá intoxicado, dor de cabeça, enxaqueca, um monte de coisa. Como é que se trata de um canal voltado para mulheres maduras, longevidade, alimentação? Mulheres maduras, eu falo 35 mais, mas eu acho falo até as novas deviam ver, porque é uma forma de ela se informar, uma informação. Se preparar. Ninguém Ninguém falava sobre isso, né? E aí a gente fala da perimenopausa. O que é? Mas o principal... Nessa fase da vida, a gente tem que mudar mesmo a alimentação, o que a gente tem que prevalecer, o que é melhor, o que não fazer. Antes da peri, então, vamos dizer, até uns 35 anos, depois que a gente menstrua, os nossos hormônios são um balé, para quem não tem nenhuma questão, ovário policístico, né? Os hormônios são um balé lindo e maravilhoso. A progesterona sobe e desce a hora que ela tem que subir para menstruar, né? O estrogênio também, e tudo funciona lindamente. A partir dos 35, 38, 40, e depende da mulher e do estilo de vida que ela leva, e da genética que ela tem, começa a virar uma bagunça, uma zona. Então, começam uns altos e baixos ali hormonais que trazem sintomas. Então, o que é o mais básico da perimenopausa? Uma queda brusca da progesterona. Isso. E o estrogênio começa a ficar assim, que nem doido, alto e baixo. E quando a progesterona está muito baixa e o estrogênio está naquela fase dele alta, e pior, se eu não detoxifico direito, se meu intestino não funciona direito, está todo bagunçado, então meu estrogênio não vai baixar mesmo, a gente chama isso de dominância estrogênica, que é o que 90% das mulheres passam na perimenopausa. Isso traz sintoma. Então, eu brinco que a perimenopausa, ela é o caminho para a menopausa. Você começa a perimenopausa aqui, 35 anos, pode ser que você vai entrar na menopausa com 55. Você tem 20 anos de caminho para a menopausa. Quanto mais você se cuidar aqui, menos você vai sofrer no processo, porque é um processo sofrido. Eu sempre falei que os sintomas da peri são muito piores do que da meno.
Eu tive uma fase na minha vida que eu usei um remédio, porque eu tive questões uterinas e etc. Então, eu cheguei a entrar em menopausa. E eu acho que os meus sintomas de pele são 1000 vezes pior do que daquela época que eu entrei em meno, é que eu reverti, tá? Então, eu acho os sintomas da pele muito piores do que da menopausa. Mesmo porque a menopausa é um dia, né? É a última gota de sangue do que você... Mas mesmo da pós, sabe? Aquela coisa do pós-menopausa, Sim. calores, nananã. Eu acho que os sintomas da pele são piores. Então, se você cuida nessa fase, além de você sofrer menos e viver melhor, porque eu brinco que quando você entra em perimenopausa muito intensa, você não se reconhece, você deixa de se reconhecer. Porque você fala, cadê aquela mulher que gostava de treinar, que tinha energia? Cadê aquela mulher que tinha libido? Cadê aquela mulher que não tinha barriguinha? Cadê aquela mulher que lembrava de tudo e não precisava ficar fazendo 300 listas porque esquece de tudo agora? Cadê aquela mulher cabeluda? Sabe? Sei, né? é isso então, mesmo, mil é exatamente coisas. isso. Mas fala, cara, cadê, né? E eu acabei indo para esse lado de me aprofundar nesse assunto porque eu passei por isso talvez mais nova do que as mulheres costumam passar. E aí você começa a falar do assunto e conversar com as pacientes, e aí você começa a perceber como as pessoas realmente sofrem, não sabem por que estão sofrendo. Então, por exemplo, eu vejo muita gente com a questão ansiedade, pânico e depressão, que pode estar relacionada à perimenopausa. Sim. E aí a gente, óbvio, no desespero procura um psiquiatra, ganha um remedinho, toma o remédio, se sente bem por um tempo porque o remédio faz efeito. Só que aí a gente não cuida de toda a causa raiz, todo o resto. Uma hora o remédio para de fazer efeito, porque é perimenopausa, é o grande problema. E aí ou você vai ter que aumentar a dose do remédio, né? E aí entra intestino também. Entra intestino, e por isso que entra alimentação e suplementação. Então tem muita coisa envolvida, né? Perimenopausa é um assunto gigante. E o que a gente tem que fazer? Como é que a gente segue com essa alimentação nessa fase? Então, tem alguns alimentos que eu peço para priorizar, que vão ajudar, por exemplo, a baixar esse excesso de estrogênio que pode estar atrapalhando quando ele está alto demais. Entre esses alimentos estão as crucíferas, que é uma turma de alimentos, né? Brócolis, couve-flor, repolho, acelga. Tem alguns alimentos ricos em glutationa, que estimulam o detox do fígado. Então, por exemplo, alcachofra e aspargo. Aí existem alimentos que dão um up na progesterona. Lembra que ela tá super baixinha nessa fase? Então, a gente tem, por exemplo, o espinafre e a abóbora que ajudam a dar um up. Por outro lado, o excesso de cafeína baixa a progesterona. Então, sabe aquela mulher que toma 10 xicrinhas por dia? Ela tá pondo a progesterona dela mais baixo ainda. Eu tomo uma xícara de manhã e às vezes depois do almoço. Às vezes. Porque também não é bom comer depois da refeição também, né? O café. Não, porque ele não deixa absorver o cálcio. Às vezes. Então, eu tomo... Mas porque eu tenho problema com cafeína, se eu tomar... Sou super sensível. Até Coca Zero. Você sente? Se eu tomar Coca Zero, por exemplo, no jantar, eu já não consigo dormir direito. Tá. Então, acho que isso foi até ao meu favor. Porque se eu tomo, eu tenho que tomar até no máximo 1 golinho, 2 golinhos, se eu quiser à tarde, assim, antes das 2, porque depois já me interfere. Já interfere. E a cafeína, então, ela abaixa, ela piora, né? Nossa. A produção de progesterona. E o álcool aumenta demais o estrogênio. Too much, entendeu? Então, o vinho, principalmente o vinho tinto, ele é super estrogênico. Então, se você já tem a tal da dominância estrogênica e já tá com a progesterona lá embaixo, cada vez que você toma vinho, você vai sentir o seio mais doloridão, maiorzão, aquela coisa meio matrona da perimenopausa. Ele piora muito essa sensação, essa situação. Nossa, você falou... E carne? E laticínio? A proteína nessa fase é super importante. Eu tomo um suplemento de whey, que fazendo aquela consulta. Aproveita. Não, mas é porque todas, é uma coisa de todas. Você tá falando em nome da mulherada. Tô falando em nome da mulherada. Por exemplo, eu não consigo comer muita carne, então eu tomo whey. Aí eu tirei a lactose, porque também lactose... Não é que eu não tenho intolerância, não. Eu posso tomar. Mas eu sinto que não é a mesma coisa. Não cai tão bem. Não cai tão bem. Tá. Então, proteína é super importante. Isso? Como é que é? Assim, proteína super importante nessa fase, mas não precisa ser carne. Você pode comer frango, peixe, ovo, tofu, cogumelo, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Amo grão de bico. Laticínio.
Eu não sou a favor da gente se entupir de laticínio, nem leite, nem os derivados, porque eles são... É algo inflamatório. As proteínas do leite de vaca são de difícil digestão. As vacas hoje em dia estão grávidas e dando leite, e a gente toma esse leite que elas estavam gestantes, e aí é um leite estrogênico também. Olha! Elas estão grávidas e estão dando leite? É, porque a indústria, minha filha. Ai, meu Deus. É uma Agora coisa entendi. linda. Aham. Então eu não sou super fã. Se você é uma pessoa que se cuida, come bem, né? Não tá inflamada, tudo bem de vez em quando você comer um queijo, comer um iogurte, tá tudo ótimo. Se eu já tô inflamadona, se meu intestino já não tá legal, se eu já tô acima do peso, se eu já tô inchada, cheia de celulite, não é legal o laticínio. Ele vai te inflamar mais ainda. A gente tem que usar as outras fontes de cálcio, existem muitas, tanto o cálcio do leite nem é o mais bem absorvido. Não? Qual que é o mais bem absorvido? Um dos melhores cálcios é o do gergelim. Gergelim? Gergelim. Meu Deus. E a gente tem nos vegetais verdes escuros, na couve tem cálcio, Isso eu sei. no espinafre Agora, tem quanto cálcio. de gergelim? Como é que eu faço para poder... A gente tem... Porque o meu marido é japonês, então a gente usa gergelim. Não muito, como deveria, tô vendo, né? Mas quanto que é a quantidade desse... Você não vai suprir todo o cálcio com gergelim, você tem que comer sei lá quantas colheres de sopa. O que eu falo? Inclui todo santo dia um vegetal verde escuro na sua alimentação. Salpica gergelim na salada, salpica gergelim no peixe, sei lá, em alguma comida que você está fazendo. Usa um tahine para fazer um molhinho de salada. Então, tem toda lá a listinha dos alimentos ricos em cálcio. O tofu tem cálcio. Vai incluindo, sabe? Incluindo no seu dia a dia. Tem uma pastinha que eu faço com café da manhã, que você bate o tofu com frutas vermelhas. Ai, que delícia. Já maravilhoso. Experimentou? Olha, dando receita pra Nutri. Fica uma delícia. E aí fica tipo uma geleia. Uma geleinha, mas uma delícia. Adorei. Você toma, em vez de tomar iogurte, você come isso. Uma Perfeito. delícia. Frutas vermelhas congeladas. Uma Super delícia. antioxidantes, mega master. Eu amo frutas vermelhas. Elas são ótimas. Muito, anti-aging total. Eu como Nada todo contra o dia. aging, mas elas ajudam a gente a ficar com a pele mais bonita. Eu como todo dia, você acredita? Amo. Faz bem. Agora, bebida alcoólica. Agora, Ninguém quer escutar essa resposta. Vamos lá, porque eu sei que tem um vídeo seu que eu achei muito interessante. Agora a gente vai tirar a galera Da zona de conforto. da zona de conforto. E aí você diz que nesse vídeo... Não, eu vou deixar você falar. Beber ou não beber todo dia aquele copinho de vinho... O que ele pode causar, principalmente para nós, mulheres maduras? Siga. Você A bebida alcoólica, infelizmente, eu também gosto de beber. É engraçado que eu, na minha adolescência, não era de beber muito, mas conforme eu fui ficando mais velha, eu fui curtindo mais. Mas, infelizmente, a bebida alcoólica não é legal pra gente. Não é legal pro cérebro, não é legal pro processo de detox, ela é estrogênica, ela inflama, ela diminui algumas áreas do cérebro relacionadas a aprendizado, à memória. Então, não é bom. O estudo que eu falo no vídeo é um estudo que foi feito com sei lá quantas mil pessoas e ele mostra esses efeitos em quem bebe moderadamente. Só que no vídeo, eles falam no estudo, que beber moderadamente são 7 drinks na semana. Imagina, pra mim isso não, isso pra mim beber moderadamente, estava até falando, né, antes da gente começar. Pra mim, beber moderadamente já é uma vez por semana. Então, 1, 2 vezes por semana, assim, não digo 2 doses, mas é isso. No estudo, ele fala em 7 doses. Vezes, mas 7 tem doses. gente que toma toda noite. Abre uma garrafa de vinho e vai tomando vinho toda noite. E não é legal. Tem a história do resveratrol. E aí, óbvio, sabe aquela coisa que a gente quer escutar, né? Você fala, resveratrol. O vinho tinto tem resveratrol. Então, eu vou tomar vinho tinto toda noite, vai ser bom pro meu coração. Coração, dieta mediterrânea, eles bebem toda noite. Só que os estudos mais atuais mostram que não é legal beber álcool, bebida alcoólica todo santo dia, toda noite. Existem outras fontes de resveratrol, como um suco de uva integral, que não precisa ter álcool dentro,
uma casca da berinjela. Casca da berinjela? E até Olha. suplemento, entendeu? De resveratrol. Até melhor, de transresveratrol, que é o resveratrol mais biodisponível e tal. E existe uma coisa também interessante que a pessoa que nasceu nos países com dieta mediterrânea, ela tem um DNA preparado, talvez, para receber essa taça de vinho toda noite, que talvez para ela, para a genética dela, ela tá protegida, vamos dizer, desse álcool. Vou dar um exemplo, os orientais. Os orientais, quando eles saem do Japão e vão para a dieta ocidental, né, a dieta americana, que a gente fala, American Standard Diet, eles normalmente desenvolvem diabetes. Então, por quê? A genética deles foi feita para aquela alimentação oriental. Ah, mas no Japão tem muito frango frito, mas o DNA deles foi feito para aguentar aquilo. Aí que, assim, eu não vi estudo, tá? Em relação a isso, mas pela minha experiência, eu acredito que essa coisa... Antes que venham falar, Dani, dieta mediterrânea, toma um vinho toda noite, tá tudo bem? Talvez para eles ali, que nasceram ali, que trazem isso no DNA, tá tudo bem tomar essa taça de vinho toda noite, mas pra gente aqui não tá. Infelizmente. E aí, como é que faz? E quais são os efeitos desse álcool a longo prazo? Envelhecimento precoce, essa questão diminui a cognição, a performance cerebral, pode levar a doenças degenerativas, principalmente as relacionadas ao cérebro, então demência, Alzheimer, Parkinson, pode estar relacionado, né? Então não vale arriscar. É melhor tomar... Não precisa tomar 7 doses, né? Toda semana. É o que você falou, uma vez por semana. Uma vez por semana. Vai matar ninguém. Claro que não. Faz bem até a doutora Roberta Lages, que é minha gastro, né? Que veio, inclusive, aqui no... Ela falou que você beber socialmente, tipo, uma vez por semana, duas doses, não chega a fazer mal para o intestino. Apesar de alterar de qualquer jeito a flora intestinal, mas o impacto social... relaxamento, ele talvez compensa, é maior, compensa. Mas voltando à questão dos hormônios, um assunto que você fala bastante no seu perfil é sobre a insônia. Sim. Porque assim, a mulher... Assim, a gente tem 25 sintomas de menopausa, né? De climatério e tudo mais. Para umas, sentem mais alguns sintomas, outros... outros, mas eu sei que muitas sentem um impacto da insônia na sua vida. Ou porque tem dificuldade para dormir, mas a maioria é aquela que acorda do nada você está dormindo profundamente, gostosinho, e aí 3h30, 4h30 da manhã faz tim! Tim! Você fala, o que aconteceu? Por que isso? E como que a gente pode melhorar isso? Pelo amor de Deus, me conta. Então, o sono tem algumas questões que podem estar relacionadas, e eu acho que é por isso que tantas mulheres têm essa questão, essa queixa. Primeiro, a baixa progesterona. Quando a progesterona dá essa queda brusca, baixa progesterona, insônia. Principalmente essa coisa de não levar para um sono profundo e reparador e a pessoa acordar no meio da noite. Só que a gente tem um eixo hormonal dentro da gente. Nesse eixo, a gente tem a tireoide, tem o pâncreas que produz a insulina, tem as adrenais que produzem o cortisol, que é o hormônio do estresse, tem os ovários que produzem, a maioria, né, 90% dos hormônios sexuais. Então, quando a gente está em perimenopausa ou menopausa, como está todo mundo no mesmo eixo, todas as glândulas no mesmo eixo, quando mexe um ponto do eixo, todo mundo sente. Como um efeito dominó, a gente pode começar a ter alterações em todo o eixo hormonal. Então, uma das coisas que podem causar a insônia, essa coisa de acordar 3 da manhã do nada, e calores também, porque a gente pensa que calor é só na menopausa, mas na perimenopausa pode ter os calores, os fogachos, é a alteração do cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, mas ele não é só o hormônio do estresse, ele é o hormônio do levanta da cama, vamos pra vida. A gente tem que ter um pico de cortisol ao acordar, depois a gente tem outros 3 picos menores ao longo do dia, até a noite. Esse pico da manhã tem que ser alto, tem que ser um acorda. E às vezes a mulher tá com esse ciclo do cortisol alterado. Às vezes ela tá tendo esse pico de cortisol 3 da manhã, 5 da manhã, e aí ela acorda, e é o cortisol. Então, por quê? Porque o eixo hormonal alterou.
Então, tem que ajustar isso aí. Existe exame de sangue, de saliva que a gente vê, ajustar o ciclo do cortisol, a gente precisa ajustar horários de dormir e acordar, horários de alimentação. Existem suplementos incríveis que ajudam com isso. Trabalhar o estresse, meditar, fazer uma atividade física nem tão intensa, mas pelo menos se movimentar. Então, existem várias coisinhas que podem ajudar a ajustar o cortisol. Na alimentação, o que comer à noite? Tá. Então, tem o que comer e o que não comer. Então, a gente tem que evitar os estimulantes. A partir das 2 da tarde, eu já acho que vale evitar cafeína, por exemplo. Tem gente que é sensível ao chocolate. Isso, pra mim também chocolate. Então. Olha isso, eu como um pedacinho de chocolate, já dá uma tiradinha no meu sono. Olha lá. Então, precisa... cada um tem que se conhecer. Mas o ideal é evitar os estimulantes. Comer muito próximo da hora de dormir é péssimo, então você tem que comer pelo menos... Você tem que parar de comer pelo menos 2 horas antes de dormir. Então, tem que jantar cedo. E alguns alimentos de mais difícil digestão, como carne vermelha, fritura, coisa muito gordurosa, vai atrapalhar. Então, jantar cedo e alimentos de digestão mais fácil, tipo um peixe digere muito mais fácil que uma carne e um frango. Sim. E aí, a gente tem alimentos que estimulam o sono. Então, o abacate tem uma substância que chama beta-citosterol, que estimula o sono. A cereja tem melatonina, que estimula o sono. As amêndoas, ovo, o frango, um iogurte, pode ter triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e que depois vira melatonina, que é o hormônio do sono. Existem chás mais calmantes, a folha de maracujá, chá de alface, camomila, lavanda, melissa, são chás que são legais você tomar no fim da tarde ou depois do jantar, que estimulam o sono. Então, tem tudo isso, tem alimentos que você tem que evitar, alimentos que você vai priorizar. Álcool. O álcool, é melhor você deixar também 2 horas. Não vai beber, tipo, 10 da noite e deitar pra dormir 10h30. Nossa, me Porque agita ele muito. atrapalha. Me agita muito. Ele pode até te ajudar a adormecer, mas ele atrapalha o resto do sono. E a qualidade do sono, né? Sim. Isso, e na hora de acordar? Você falou, por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante, que você fala que a gente tem que ter um esquema para acordar, né? Na verdade, assim, a gente tem que fazer a higiene do sono. Existe, né, vários quesitos na higiene do sono, que conforme você for fazendo todos eles, você vai ter um sono vai adormecer mais fácil e ter um sono bem melhor, entrar em ondas beta, que equilibra, limpa o cérebro, faz o detox do cérebro durante a noite, que equilibra os hormônios e tal. Nossa, me deu um brain fog. Você me perguntou. É da luz do sol. Da higiene. Então, a higiene do sono, ela tem vários quesitos, desde a hora que você acorda. Porque quando eu falo higiene do sono, o que você pensa? Quando for 9 da noite eu começo a me preparar para dormir e faço essa minha higiene. Mas não. Tem coisa que você faz desde a hora que você acorda, que faz parte da higiene do sono que você vai dormir à noite. Uma delas é você, ao acordar, não acender luz e não olhar para celular, televisão. Você tem que abrir a janela, o vidro, e olhar para a luz do dia. Faça chuva ou faça sol. A onda, né, desse raio de luz, ela tem uma frequência que estimula um receptor que você tem na retina, e esse receptor, ao ser ativado por essa luz, é tipo um reloginho. Entre 12 e 16 horas, ele vai começar a estimular a sua produção de melatonina. Então, você já um gatilho. Isso, de manhã, pensa, porque é 12 a 16 horas antes. Então, se você acorda às 6 da manhã e você vai lá e olha para a luz, você sabe que entre 6 da tarde e 10 da noite vai começar a produzir a melatonina e você vai ter o seu soninho e vai dormir gostoso. Ai, que interessante. Isso é um... O que mais tem que fazer? Do sono. Outra coisa é, se possível, ficar 10 minutos do dia no sol, né? Tomar um solzinho, 10 minutos. Então, sei lá, precisa comprar alguma coisa na padaria, na farmácia, vai a pé, passear com o cachorro. Enfim, né? Tem gente que não consegue, que entra no escritório não rola, mas se der, melhor. Usar óleo de lavanda é legal, você borrifar no travesseiro ou pôr no difusor. Todas essas dicas de alimentação e dos chazinhos que eu passei. Quando der umas 7, 8 da noite, o ideal é apagar essas luzes todas de casa e ligar, acender
abajur, acender vela. Luzes Essas indiretas. luzes mais indiretas. Mais quentes também, Isso, né? luz LED é péssimo. Então é melhor ter aquela luz mais antiga, mais amarelada. É que eu mais gosto. Eu também. Eu não suporto a luz branca. Não suporto Me faz luz muito branca. mal. Nossa, e eu gosto de, assim, tudo meia luz. Isso é assim, se bobear, na minha casa não tem lustre, só exceção desse, mas não tem de teto. Tudo, eu gosto de tudo tudo meia luz, indireta. tudo indireto, daquele Ai, aconchego muito melhor. gostoso, né? Delícia. Eu gosto disso. Agora, se a gente está falando de mulheres maduras, eu tô aqui com o Nick fazendo cafuné nele. Suplementar. Eu suplemento um monte, que para mim faz muita diferença. Eu sou super a favor do suplemento. Acho que a vida louca que a gente vive, correria, a gente às vezes não consegue se alimentar da maneira perfeita, incrível e maravilhosa que a gente deveria. E o solo que a gente tem, os alimentos, já é um solo pobre, né? A gente já detonou o planeta, então assim, já não tem verdade. todos esses nutrientes 100% no solo. Às vezes as quantidades que você precisa de cada alimento para conseguir a quantidade de nutriente não rola. Os extratos, né, que nem o extrato da cúrcuma, a curcumina, de usar açafrão e cúrcuma como tempero é legal, é um plus, mas se você quer uma coisa mais anti-inflamatória, mais antioxidante, você precisa da suplementação numa dose X, o extrato do chá verde, quantas xícaras de chá verde você vai ter que tomar no dia? Então, é isso que eu ia falar, porque também a gente está falando aí, que se a gente está falando de mulheres maduras, né, a gente começa a ter uma interferência do cortisol, dos hormônios, do nosso peso. Então, se a gente for comer o que a gente precisa para ter aquela quantidade ideal, a gente vai engordar. Não, e tem nutriente, tem suplemento que você não encontra na comida, entendeu? Os adaptógenos, a ashwagandha, são ervas, entendeu? Então, tem coisa que você não encontra ali na comida. Então, eu sou super a favor de suplementação, conforme as queixas. Claro, E orientada. Não isso. pode pegar a suplementação da amiga. Isso. E saiba onde você tá mandando manipular. Conheça. Aquela farmácia é muito mais barato, Dani. A farmácia que você me indicou é tão mais cara. Você conhece? Você já entrou no laboratório deles? Porque eu coloco minha mão no fogo quando eu indico, né? Perfeito. Eu indico onde eu suplemento a minha. Então, bem orientada, na dosagem certa, tomada na hora certa, do jeito certo e manipulada num lugar de confiança e seguro, é muito bem-vinda. Eu vou muito pelas queixas. A questão da insônia que a gente está falando. Meu paciente começa a se alimentar direito, a gente olha todos os exames, cuida da parte do detox, faz toda a higiene do sono e ainda assim está com dificuldade de dormir ou de pegar no sono. Existem suplementos que podem ajudar. Eu já ajudei paciente a desmamar remédio para dormir, Stilnox, PATS, com suplemento, eu entendeu? tentei já tomar esse Stilnox, pra mim é horrível, que parece que eu não dormi. Parece que eu fechei o olho. Ele não te leva pro sono profundo, sabia? Eu Ele acho te derruba, muito estranho. mas é um sono superficial. Eu não é bom. Aí tomei melatonina. A melatonina me dá pesadelo. Então, vou te falar da melatonina, já que você tocou nesse assunto, é um suplemento. Eu não gosto da melatonina, principalmente em dose alta. A gente tem a glândula pineal aqui, e é ela que produz melatonina. E a nossa produção natural, ela é em pulsos. A gente tem pulsos de melatonina durante a noite. Quando você toma a cápsula de melatonina, ela vai dar um pico e ela vai derrubar. E não vai fazer que nem o seu corpo a noite toda. E isso é péssimo, porque você capota, só que aí no meio da noite você já não tem mais Então, é isso que eu notei. Tipo, o problema não é dormir. O problema meio é da noite. manter o sono. Existe hoje em dia a melatonina slow release, que é uma melatonina que ela também é liberada em pulsos, mas eu não gosto de usar em dose alta. Eu uso microdose só quando nada mais deu certo. Entendi. Existe muita coisa boa antes da melatonina, entendeu? Então... Tipo... L-teanina, mulungu, magnésio. Ai, amo o magnésio. Amo. O magnésio, ele rejuvenesce o cérebro, afinal? O magnésio, ele tem... É que existem muitos tipos de O magnésio. treonato. O treonato, ele dá neuroplasticidade. Treonato, falei certo. Ele gera neuroplasticidade, ele ajuda na condução das informações. Aí tem o glicina, que ajuda a relaxar, para ansiedade. Tem o inositol, que para o sono é super legal, também causa relaxamento.
E aí tem vários tipos de magnésio. Mas tem uma dose, você tem que... E você consegue combinar tudo? É tipo uma... Eu tenho uma paciente minha que ela fala, isso é minha bruxinha. É isso que eu ia falar. Ela fala, É uma bruxinha. essas coisas que você faz, Dani, não vivo mais sem, isso é minha bruxinha. Isso tudo é natural? Tudo natural, tudo natural. É isso que é o mais legal. Nada sintético, não é? Nada é remédio. Isso que é o mais legal. É natural. Vitaminas, minerais, compostos antioxidantes, fitoterapia. Isso que eu acho que é a gente está encaminhando cada vez mais para a conscientização da alimentação, das coisas mais naturais. Né? Antes da gente recorrer, eu acho que assim, eu vou dar meu ponto de vista. Acho que é válido, tudo é válido, remédio para dormir. Eu acho que assim, tudo é válido desde que antes você investigue, tente, retente, ajuste, procure uma nutricionista, ajuste a alimentação, exercício, qualidade de vida. Tenta tudo antes de recorrer logo para um antidepressivo, um remédio para o sono e tudo mais. Tudo tem sua causa raiz, né? Então você precisa entender. Até terapia. Total. Até terapia. Até terapia. Até o exercício. Até o exercício. Você tem que entender, não tô dormindo. Qual que é o motivo? Vamos tentar descobrir. As pessoas querem pílulas mágicas. Só que essa pílula mágica vai te detonando o cérebro. Esses remédios para dormir a longo prazo, que só Deus sabe o que eles vão causar lá dentro. Então, é o que eu falei, é o que você falou. Na emergência, na UTI, você vai usar um ansiolítico, um remédio para dormir. Né? Tem casos e casos. Claro, eu não sou acho, contra. também eu já acho. usei, eu já precisei. Mas eu acho que se você não tá tão desesperada, não tá com um problema tão grave, Concordo. dá pra achar a causa raiz. Tem que ter paciência, você tem que sentar com uma nutricionista como eu, que vai querer saber tudo da sua vida. Que parto você nasceu, você foi amamentada, como era a sua saúde na infância. Isso interfere? Super, em tudo. Por exemplo, a formação da microbiota intestinal, ela é feita desde a barriga da mãe, e nos primeiros 5 anos de vida é crucial se essa formação pode influenciar se ela vai ser uma pessoa que vai desenvolver, por exemplo, uma doença autoimune. Olha lá. Depois a gente conversa. Não, eu vou falar aqui. Eu não fui amamentada. E eu tenho doença autoimune. Eu também. E eu tenho um problema de problema intestinal. Eu também não fui amamentada, minha mãe não conseguiu. Minha mãe não conseguiu, exatamente. E eu também desenvolvi. Pode ser que a gente ia desenvolver anyway, porque é multifatorial. Mas teve uma pandemia no meio do caminho aí. Mas isso é um dos fatores. Aí Não, você teve o gatilho. Eu tive um gatilho e eu tenho vários problemas na minha microbiota. Então, eu tenho que tomar probiótico. Você já fez algum exame que mapeia a sua microbiota? Já tentei. Já minha outra nutricionista, a doutora Renata, falou para fazer, mas ela acha que ainda não é necessário, sei lá. É bem legal. É bem legal, ele né? vai te personalizar o tratamento. Então, se você tem condições para fazer, acho que vale. É caro, né? Eu acho que custa cerca de uns R$2.000, não é barato. Não é. Mas você faz só uma vez na vida. E, eles dividem. Vale a pena. Isso. Eu acho que vale a pena. Se você tem condições, naquele momento, dá pra você fazer, cabe no seu orçamento, acho que é algo que vale a pena. Porque o que ele faz? Ele investiga todos os... Ele faz um dossiê de todas as bactérias intestinais. E aí, tem bactérias que elas não podem estar mais de X%, a outra tá menos de X%. Então, você vai enxergar onde tá o erro, né? E aí você consegue... E aí você ajusta. Direcionar um probiótico. Umas fibras específicas, probióticos. Às vezes tem gente que tá na dúvida se ela tem doença de Crohn, se ela tem colite ulcerativa, os diagnósticos não foram muito certos. E esse exame mostra a tal da assinatura da microbiota. Então, ela pode aparecer assim, sua microbiota, ela tá 95% igual a de X% da população que tem doença de Crohn. Aí você fala, opa, então Entendi. É mais Crohn do que colite. E assim vai. Entendi. Você é contra... Vamos falar de dietas? Vamos. Uma vez eu fiz uma dieta cetogênica. E aí ela me indicou... assim, tudo de queijo, tudo de gordura, e eu me lembro que eu fiz uma semana e falava, gente, tudo bem, eu tô me sentindo oleosa, e era molho de creme de leite com queijo gorgonzola,
Meu marido falou que raio de dieta é essa. Aí vem as cetogênica, low carb, jejum intermitente de não sei quantas mil horas. Como que é isso? Isso a gente chama, não é dieta, né? São estratégias. Sei. Eu sou a favor de usar protocolos, estratégias, conforme aquele momento daquela pessoa para aquele objetivo. Então, detox. Tem gente que é contra detox, mas a gente sabe, se você está intoxicada, se você tem sintomas de intoxicação, você está inflamada, estimular o detox do seu próprio corpo, já que você não está conseguindo fazer isso sozinha por N questões que podem estar acontecendo, falta de nutriente, baixa metilação, fígado gorduroso, blá. O detox é legal para aquela pessoa naquele momento. Low carb, super legal também em várias ocasiões. Jejum intermitente, incrível, bem feito, bem orientado, mulherada 40 a mais, que tá saudável, não tá com desajuste de cortisol, super estratégia. Então, eu sou a favor de todas, se elas são bem usadas, inclusive da cetogênica, mas eu não curto cetogênica pra mulherada a partir de 35, 40 em perimenopausa. Por quê? Porque a gente não dorme bem, porque a gente tá mais estressada, ansiosa. O carboidrato, tem carboidrato bom. Carboidrato não é só pão, macarrão. Tem batata doce, abóbora, mandioca, mandioquinha, a quinoa, arroz, aveia. Esse carboidrato, ele ajuda na produção da serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar, que te relaxa, que vai te dar, de repente, uma energia para você treinar no dia seguinte de manhã. Então, essa serotonina vai te ajudar a dormir melhor. Então, eu não curto cetogênica 100% para mulher 40 a mais. Então, aí eu posso trabalhar com uma low carb, eu tenho uma estratégia minha que eu coloco carboidrato à noite, ninguém acredita, e eu tô com um monte de paciente que emagreceu horrores com essa estratégia. A gente faz jejum e cetogênica até um certo horário do dia e depois entra com o carbinho. Você combina. Ah, não é só uma. Não, é um mix de Entendi. coisas. Então, sendo usada assim, eu curto, entendeu? O que eu não acho legal agora vou fazer, né? Tem Nutri que só passa cetogênica, ela é especialista em cetogênica, então ela vai passar cetogênica pro menino de 15 anos, pra mulher de 40 e pro cara de 75. E o colesterol nisso tudo? O colesterol, pra te falar a verdade, hoje a gente sabe que um grande culpado para o colesterol alto, e o colesterol, na verdade, o colesterol ruim alto e um colesterol oxidado que vai grudar nas artérias é o carboidrato refinado. Óbvio, gordura trans, gordura saturada em excesso também não é bom. Então, essa cetogênica, com gorgonzola e sei lá o quê, é péssima. Eu passo cetogênica para meus pacientes, mas a minha cetogênica é funcional. Então, a minha cetogênica tem pouquíssimo laticínio, ela tem mais peixe, ovo, frango, todos os vegetais, algumas frutas que não dão pico de açúcar no sangue, as castanhas. Aí é uma cetogênica mais saudável. Não bacon. É tudo estratégia. Lembra que entrou uma dieta que Tinha era o bacon? Atkins, lembra? Atkins. Como é que ela era mesmo? Era cetogênica, mas era bacon com ovo, com queijo. Nossa, eu me lembro que era mega gordurosa. A galera fez. Nossa, teve um monte tinha gente que emagreceu horrores. Mas aí você come um grão de arroz depois. Por quê? Porque você ficou muito tempo, né? Você acostumou seu corpo com esse zero carbo. E aí a pessoa, quando ela sai da cetogênica, ela vai voltar a comer carboidrato e o corpo surta. Qual que é a melhor dieta para emagrecer? Não é uma. Não é uma? É uma estratégia. O que eu gosto de usar, mas também não uso 100% porque cada um é cada um, tá? Minha estratégia é detox. Depois de uma semana ou duas de detox, dependendo de como você já tá se alimentando. Quem já não tá se alimentando tão mal, uma semana. Quem tá péssima, vai para duas. Depois do detox, eu gosto de fazer uma transiçãozinha numa alimentação anti-inflamatória. Começar a eliminar os alimentos mais inflamatórios para você começar a desinchar, desinflamar por dentro. Depois eu vou para essa low carb com jejum, com carbo à noite. Não tem erro essa estratégia. Essa combinação que leva ao sucesso da dieta. Sim, mas se você tiver com falta de nutriente, acúmulo de metal pesado, dormindo mal, estressada, você pode seguir à risca a minha dieta
Você não vai ter um resultado tão incrível quanto você poderia ter se seu cortisol estiver equilibrado, se você estiver dormindo bem, se você malhar. São muitos pilares, Por isso entendeu? que a gente tem que ver, estar muito atenta à nossa... Estilo de vida. O estilo de E vida, o todo, né? os hormônios. Exato. Às vezes eu tô numa baita dominância estrogênica absurda, que eu posso fazer o que eu quiser, que enquanto eu não baixar esse estrogênio, eu não vou desinchar. E aí eu vou me achar gorda. Então, não vai desinchar, não vai dormir bem de jeito nenhum, porque se você não viu seus níveis hormonais, vai estar tudo desorganizado, seu eixo hormonal, você viu? Vai estar todo desorganizado ali, bambeando, e não há uma dieta que resolva. Se eu dormir mal, eu produzo errado os hormônios de fome e saciedade. No dia seguinte, eu vou fazer escolhas erradas. Tudo tá interligado. Dá pra ficar uma vida falando. Incrível. O pão, quando você diz pão, que pão que eu posso comer e que pão que faz mal para a saúde? Afinal, eu compro na feira um pão integral, mas integral mesmo. Ele é o cara que faz. Ele até, quando eu comecei a comprar, ele falou, você tem certeza que isso é integral? Porque o integral, ele é mais amarguinho, azedinho. Ele é azedinho, né? E realmente é outra coisa. Mas, de uma maneira geral, eu não como, nem como pão. Eu como pão uma vez por semana, para falar a verdade. O pão tem 2 problemas. O glúten é um problema, porque o glúten é inflamatório mesmo para quem não tem intolerância. Mesmo sendo integral? O integral farinha tem branca? glúten. O trigo tem glúten, ponto. É trigo? É trigo. Ok. Não importa se é integral ou não. Certo. Tem glúten. O glúten é inflamatório, então ele vai te inflamar, ele pode te atrapalhar a emagrecer. Aí, o pão, ele... Depende do pão, você vai ler lá no rótulo. E a gente vai falar de rótulo. Você Muito tem importante. açúcar no pão, você tem sei lá o que no pão, você tem gordura hidrogenada, então você tem umas porcarias ali no meio que vão te atrapalhar também. E o pão, vamos pensar num pão francês, mesmo que você desencanar que existe o glúten, é uma farinha refinada que dá um pico de açúcar no sangue na hora que você come, que libera muita insulina, e muita insulina vai te inflamar e não vai te deixar emagrecer, entendeu? É uma caloria vazia? Totalmente. Vazia, não serve pra nada. Pra nada. Mas é gostosinho, hein? Uma Com a delícia. manteiguinha quentinho, com a manteiguinha. Por isso que Olha tá todo isso. mundo doente por aí. Mas como é que você faz? Aí você pode, o quê? Uma vez por semana, pode? Eu falo muito, muito da regra dos 80-20. Qual que é? A regra dos 80-20 é, anda na linha 80% pra você poder sair 20%. Porque isso. não dá pra viver na bolha. Se você chegar Tudo que é muito radical também não dá certo. Se você chegar no meu consultório, sei lá, com 1000 alterações de exame, doente, com doença autoimune, 10 quilos acima do peso, eu não vou falar da regra dos 80-20 pra você naquele momento. Naquele Certo. momento, você vai ter que seguir meus protocolos pra ter um resultado e mostrar pro seu corpo quem manda. Mas, na hora que você já tá melhor, você já emagreceu, né? Já perdeu algum peso, já diminuiu a gordura corporal, já desinflamou e quer continuar tendo saúde, vivendo bem, às vezes ainda falta 2, 3 quilos para perder, dá para começar a conversar da regra dos 80-20. E aí sim, você segue 80% na risca para poder sair 20%. E o que são esses 20%, né? Eu falo que os 20% são 2 escapadas na semana. Então é tipo, hoje eu vou sair com as amigas e a gente vai tomar um vinho. Ok. Mas, poxa, então tenta jantar uma salada diferente, caprese, grega, né? Com o vinho. Não precisa comer um macarrão com molho ao fungo, com 3 quilos de queijo ralado, o vinho e uma batata frita, entendeu? Nossa. Então, são essas pequenas escapadas. Eu diria que de 2 a 3 escapadas na semana, uma sobremesa, um doce, um prato de massa, seria esses 20%. Ainda mais quando a gente fala de mulheres maduras, a gente tem que estar mais atenta ainda à alimentação. Porque ela impacta muito. Qualquer saidinha, ela impacta na nossa saúde, no nosso peso, em tudo. É incrível, né? A gente tá mais... Não gosto de falar que a gente tá mais sensível, mas o corpo já não é um corpo, Não, gente. o metabolismo já não sei, não Por conta do eixo hormonal. Nada, hormônio é incrível, né? Ele A precisa gente estar precisa alinhada. deles lindos. Precisa deles lindos. Por isso que eu falo tanto de hormônio. E, assim, todos os profissionais que vieram aqui falam da importância da gente cuidar dos nossos hormônios. Sim. Mas falando sobre saúde de uma maneira geral, você fala dos rótulos. Eu vou te ser sincera, tudo para mim que tem validade acima de 6 meses, eu já não consumo.
Então, eu sempre procuro alimentos mais naturais. Mas como lá umas besteiras, como esse pão francês, com a manteiguinha. Enfim, o que a gente tem que observar nesses rótulos? O que eles são tão importantes? O rótulo, a gente tem que olhar a lista de ingredientes, tá? A gente tem mania de ir pro rótulo e olhar caloria. Não. Vamos olhar a lista de ingredientes. Se é uma lista muito extensa, um negócio ali com 20 ingredientes, já desconfia. Fala, cara, pra que tanto ingrediente nesse negócio? 2, já falava, um jornalista, né, escreveu isso, o Michael Pollan, que é super famoso, que agora ele tem uma série dele, ou um livro, falando dos psicodélicos como tratamento de ansiedade. Ele foi pra esse lado. Sei. Mas ele ficou muito tempo falando de... quando eu conheci o Michael Pollan, eu falei, nossa, esse cara é nutricionista, porque ele só falava de nutrição. E é um jornalista que se interessou pela área. E ele falava, se na lista de ingredientes tiver nomes impronunciáveis, não compre. Se tiver ingredientes que a sua avó não conhece, não compre, sabe? Tipo, alguma coisa que... Tipo o quê? Algum corante, algum conservante, algum aroma... Acidulante. Cara, eu nem sei os nomes, assim, mas são essas coisas... Sei. A gente tem até um post no Insta com os nomezinhos ali. Coisas que se você encontrar no rótulo, não compre. O glutamato, o monossódico, xarope de frutose à base de milho. Sei. Então, são coisas ou impronunciáveis ou que você não teria na sua despensa. Você não tem um xarope de frutose à base de milho na despensa para cozinhar, você entendeu? É coisa da indústria. Sei. Entendi. Então, isso é interessante olhar. Outra coisa... O rótulo tá sempre, a lista de ingredientes está sempre em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade. Então, se você pegar um rótulo que o primeiro ingrediente é açúcar, sai correndo. Porque, por exemplo, os achocolatados. Tem achocolatado que é açúcar e depois tá chocolate em pó. Isso é sinal que é isso de açúcar e isso de chocolate em pó. Suco também, esse suco de caixinha. Não. Suco de caixinha é um veneno. E suco natural, em excesso, também. 3, 4 copos de suco. Suco de laranja. Galera, vamos tomar no café da manhã. Fala, por favor, do suco de laranja, que a galera cisma com esse suco de laranja. Quantas laranjas você vai colocar dentro de um... Quantas laranjas você vai espremer para encher isso aqui? Umas 4, 5. Eu acho que umas 8. Esse aqui umas 8. Um copo e umas 4, entendeu? 5. Então é muita fruta. Você vai comer 5 laranjas? Muita frutose. Muita frutose, é açúcar. E no suco ainda você não tem a fibra. Porque no suco você liquidificou, E esse açúcar vai se transformar em? Esse açúcar, ele vira gordura. E a frutose, ela é metabolizada direto no fígado. Então, assim, você vai achar uma loucura o que eu vou falar. Mas eu já peguei um cara, nunca esqueço, há anos atrás... que veio pra mim, me indicaram pra ele porque ele tava com a gordura no fígado. Só que ele falou, cara, eu não bebo, me alimento super bem. Ele era um cara que trabalhava o dia inteiro pra lá e pra cá, então ele ficava o dia inteiro tomando suco. Eu falei, tá aí, descobriu. Porque tipo, vou quilos de frutose e ela é metabolizada direto no fígado. Então ela virou gordura no fígado. Não é pra ficar tomando suco de laranja toda manhã. Não precisa. Não precisa. Tem outras coisas pra Você tomar. pode tomar uma vez ou outra. Sim, mata à vontade, mas todo dia um copo de suco de laranja. É muito... Açúcar. Afinal, qual é o grande vilão? Açúcar. Açúcar é um vilãozão. Mas eu vou adoçar com o quê? Os adoçantes artificiais, eu gravei um vídeo hoje que eu vou postar em breve, falando dos adoçantes. A gente já sabe há milênios que cada um tem uma história ruim, né? Cada um carrega um problema. Faz um mês que eu tirei o adoçante da minha vida. E aí? Como você se sente? Não sinto nada. Nada mudou? Nada mudou, sei lá. Não sei. É porque você não vai sentir, ele vai te minando por dentro. O adoçante, ele dá mais vontade de comer doce e carbo. Isso é verdade. Isso é verdade, total. Agora que você falou, total. A única coisa é que o café sem adoçante... É que eu gosto de um café docinho. É porque você toma o café pelo doce, não pelo café. Mas não, eu gosto. Eu gosto dele doce. Eu gosto de café, não gosto E o stevia, pode falar. O stevia me deixa aquele resíduo amargo. Ele é ruim. Ele é ruim. Então,
usa açúcar de coco. Não, mas vamos continuar do adoçante. Então, adoçante é ruim. Ou ele vai detonar a tireoide, tem adoçante que atrapalha a tireoide, tem adoçante que detona a microbiota intestinal. Todos os adoçantes dão vontade de comer mais doce e carboidrato. Todos? Todos, porque eles são praticamente quase todos 0 caloria, com sabor doce, encosta na sua língua, chega no cérebro que chegou doce, mas não chegou, e aí o corpo vai ficar te pedindo esse doce o resto da vida. Então, eles atrapalham muito. Entendi. E aí tem essas questões, que eles podem detonar a microbiota. Então, eles tem alguns que podem detonar a tireoide. Então, eles não são legais. Certo. Então, vou usar o quê? Eu sou a favor de tudo mais pro natural possível. Se for por esse caminho, você vai pensar no melado de cana e no mel. São os mais natureba. Mas é doce. Mas é açúcar. Então, eu falo, açúcar é açúcar, gente. É. Tenta não usar. Vai se acostumando a tomar café sem açúcar, chá sem açúcar. Ah, mas eu queria fazer um bolo. Então, já que você vai fazer o bolo, eu usaria um açúcar de coco no bolo. Porque o índice glicêmico dele é um pouco mais baixo. E ele não vai dar tanto pico de açúcar no sangue. Mas você tá usando açúcar e tá tudo bem. E quais vai fazer o quê? quais são os impactos do açúcar? O açúcar, ele envelhece muito, tá? É, muito. é o processo de glicação na pele. Ele detona o colágeno, tá? Detona o colágeno, Então, ele tá? envelhece muito. E ele inflama, ele é super inflamatório. Ele dá pico de açúcar no sangue, pico glicêmico. Seu corpo precisa liberar muita insulina para tirar aquele açúcar do sangue. A insulina, quando tá em doses altas, circulando na corrente sanguínea, é inflamatória. Ela te inflama, ela te engorda. Açúcar e açúcar mascavo. É na mesma. É açúcar. Tem uma história do açúcar mascavo também. Que o mascavo, dependendo do mascavo, ele tem muita impureza misturada, Desconfiava. né? Tem açúcar mascavo que tem cinza misturado. Jura? Ai, Não é legal. deve ter um monte de coisa, Um outras monte. coisas. Que a gente nem sabe. Melhor não saber. Mas eu acho que assim, o que eu sinto com de eu ter tirado o adoçante, talvez realmente essa necessidade do doce. Agora que você me falou, que você me atentou, faz um mês, né? E aí, a verdade é que o açúcar é o grande vilão. E a gente tenta burlar. Porque ele é gostoso, gente. gostoso. Chocolate, doce, é bom. Ele abraça por algum motivo. Por algum motivo, não. A gente sabe o motivo. Ele acende a área de recompensa do cérebro. Não tem um estudo famoso de uma tomografia que acendeu o cérebro. Então, um cara cheirou cocaína, fez a tomografia, acendeu ali. O outro comeu açúcar, fez a tomografia, acendeu o mesmo lugar onde acendeu o que cheirou cocaína. Quer dizer, é uma área de vício, dos opioides. Ele vicia mesmo. Nossa. A coisa é química. É química, né? E a pessoa fica viciada em açúcar. Quanto mais você come, mais você quer comer. E aí, por quê? Dá pico de açúcar, é a queda. Aí, na hora da queda, quero mais. Aí, pico. Aí, queda. E aí, vai. Você acha que tudo começa na infância? Você acha que a maneira como a gente está alimentando as crianças, o que isso vai gerar no nosso envelhecimento? Eu acho que sim, por exemplo, é o que eu te falei, os primeiros 5 anos são cruciais para a formação da microbiota intestinal. Então, já pensando nisso, sim. Hábitos também, é mais fácil os hábitos que você forma desde pequenos, mas eu já vi muita gente que comia mal quando era pequeno e depois conseguiu construir hábitos saudáveis mais velho. E o contrário também, crianças que comiam muito bem quando eram pequenininhas e aí de repente começam a comer mal por algum motivo, às vezes inexplicável, passei por isso na minha casa. E aí a gente tem que ir transformando esses hábitos. Então, é mais fácil se você acostuma desde criança? Óbvio. Pra que, né, dar açúcar para uma criança para uma criança? Não importa de qual idade. Uma hora ela vai numa festinha, ela vai comer, mas, sabe, uma criança de 2 anos, eu lembro quando eu era pequena que a gente tomava Coca-Cola na mamadeira. Não tem porquê, né? É óbvio que é muito mais... Coca-Cola na mamadeira. Eu lembro. Você não lembra? Eu nunca tomei. Eu tomei. Você tomou? Então, você não se também. alimentava bem quando era criança? Eu era muito difícil de comer, muito Jura? difícil. Minha mãe fala que eu dei muito trabalho. E quando eu fiz meus 12, 13, eu comecei a curtir um sabor assim, tipo um pimentão, um salmão defumado, umas coisas diferentes. Jura? De repente? E de um belo dia eu comecei a comer bem e foi só melhorando. Porque a comida, ela tá muito ligada ao psicológico. Não é? Sim, também. Eu na verdade, Então... eu acho que a gente, por exemplo, a gente... come pra chorar as mágoas, porque tá triste, come pra comemorar, sabe? A gente Sim. liga muito a comida
com essa questão emocional de feliz, triste, dor de cotovelo, e principalmente essas comidas que a gente acha que abraçam a gente, né? O docinho, o chocolate, tá relacionado. Mas aí você tem a capacidade, então, de mudar a sua maneira de se alimentar. Sim, é possível para todo mundo. Mas assim, tem gente que precisa de terapia, sabe? Pessoas com paladar infantil, com algum trauma, alguma coisa X que levou ela a só comer daquele jeito. Não, tem gente que não aguenta tal textura, tal sabor, e tem gente que precisa realmente de terapia, de fono, para aprender a comer melhor. Ah, de fono também? Também, já vi criança que precisa de fono por conta da textura. Ah, não consegue comer nada sólido, não consegue comer sim. nada pastoso, né? Sei lá, textura da banana. Coisas sólidas fortalecem o maxilar. Então, aquele maxilar forte, que a criança comeu bastante coisinhas crocantes quando era criança. Bastante maçã. Sim. Minha mãe falava, come maçã, tem que comer maçã. Então, dava bastante maçã. Coisas duras que a criança precisa fortalecer, não é? Sim. E isso estimula a mastigação, estimula a imunidade também. Ah, é? Me fale mais sobre isso. A mastigação, a gente, na verdade, quando criança, né? A criança que mastiga estimula essa formação da microbiota. E 70% da imunidade está no intestino. Como aumentar a imunidade? Porque a gente tem um grande problema de imunidade, né? Sim, e agora, né, depois da pandemia, a gente viu como estava todo mundo meia boca, né? Como aumentar a imunidade? Vitaminas, minerais e compostos antioxidantes. Onde eles estão? Nos coloridos. Então, vegetais, frutas. Isso ajuda a aumentar a imunidade. Vitamina D. Quem tem vitamina D muito baixa está relacionado à baixa imunidade. Zinco está relacionado à imunidade. Então, também tem os alimentos ricos em zinco ou, às vezes, o suplemento. Vitamina C está relacionado à imunidade, fruta cítrica, né? Ou os alaranjados, avermelhados, ou suplementação de vitamina C, ou os dois, óbvio, né? Acho que o ideal é sempre pela alimentação, que não der, vem pela suplementação. Então, alguns alimentos, alguns suplementos. Beber água, pelo menos 40 ml por quilo de peso por dia. Então, estar desidratado vai baixar a sua imunidade. Cuidar do intestino. O intestino desequilibrado baixa a imunidade. Então, probióticos, pré-bióticos, alimentos probióticos fermentados, as fibras dos vegetais pré-bióticas ou os suplementos. Dormir bem, dormir ajuda na imunidade. Quem dorme poucas horas, ou dorme mal, ou dorme errado, baixa a imunidade. Atividade física ativa a imunidade. Mas se matarem atividades físicas extremamente intensas, tipo atletas. Às vezes eu pego muito atleta com baixa imunidade, porque o cara vai sempre no seu limite. Então, praticar atividade física moderada já ajuda a melhorar a imunidade. Eu corria, né? Eu corri já várias meias maratonas. E a época que a minha saúde, da minha imunidade estava mais baixa, quando eu corria. Porque os treinos são muito longos, é muito exaustivo. Vai muito no limite, né? Vai muito no limite. Na verdade, a saúde, a alimentação impacta muito na saúde. Aquela história clichêsíssima, você é o que você come, real. Eu falo muito você é o que você absorve, porque tem gente que come muito bem e não absorve direito por N motivos, né? Porque o intestino não está equilibrado. Por exemplo, eu tenho doença celíaca. Eu descobri bem mais velha. Como eu descobri, eu estava literalmente me arrastando. Daqui até lá eu ia me arrastando. Falei, cara, tenho alguma doença grave. E aí eu descobri a doença celíaca. Eu estava num estágio... Você ficava cansada? Cansada, exausta. Deus me livre, não posso nem lembrar. E quando eu fiz a tal da biópsia da parede intestinal, que faz parte do diagnóstico, eu era uma ferida aberta, meu intestino era uma ferida. Jura? Então eu não absorvia nada, eu tava sem nutriente. Meu cabelo caindo, horroroso, cansada, anêmica. Então eu comia, mas eu não absorvia. O intestino é muito importante, muito né? Muito importante. O que é a diferença de prebiótico e probiótico? Eu nunca sei. Prebiótico, probiótico. O probiótico é a bactéria do bem. Certo. Que tem que colonizar ali o intestino e tem que ter uma variedade grande delas. O pré-biótico é a fibra que essas bactérias se alimentam. Então, elas têm que estar ali, mas você tem que dar comidinha para elas. E tem que dar a comidinha certa? Tem que dar a comidinha certa. Por exemplo, açúcar, refrigerante, vai detonando vai matando esses bichos ali dentro. O que altera a microbiota? De alimentação? Alimentação.
Então, as fibras pré-bióticas são incríveis. Então, por exemplo, a banana é um super pré-biótico, aspargo, e as fibras em geral são boas. Certo. E alimentos muito, os industrializados, essas coisas tipo gordura hidrogenada, óleo de canola, óleo de soja, isso vai detonando. Fritura, gordura trans, essas coisas muito produzidas em laboratório de indústria alimentícia, vai detonando a flora. Cozinhar com óleo ou com azeite? Eu cozinho só com azeite. Azeite. Só Nem azeite. pensar óleo, tira de casa. Eu tenho minha ajudante, ela fala, você precisa trazer óleo. Não Só é. azeite. Mas como é que eu faço? Faz com azeite. Faz com azeite. Mas isso é um hábito que faz pouco tempo, por conta dos podcasts. antenada, né? E dos podcasts aqui com os profissionais. E ela fica batendo pé, falando, óleo, você tem que comprar. Não, é azeite mesmo. Azeite mesmo. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Essa coisa de tampa verde, tampa vermelha, de não sei o quê, pode ser qualquer um. Qualquer um. Eu tive uma reunião uma vez com o pessoal de uma marca de azeite que eles me explicaram lá por A mais B, toda a bioquímica. Não vou saber te falar aqui agora, mas me provaram por A mais B que o azeite, para você fazer refogar, né, uma cebola, um alho, um vegetal, ele não muda a configuração e não vai acontecer nada. Graças a Deus. Agora, manteiga ou margarina? Já sei essa resposta. Manteiga. Manteiga. E por que margarina? Porque a margarina é feita em laboratório, essa gordura hidrogenada, que é essa gordura do óleo de canola, de soja, de girassol, que é super inflamatória, bombardeada com hidrogênio para ficar naquele formato endurecido, com corante amarelo para ficar com cara de manteiga. É um plástico, sei lá. É um aditivo químico e é um conservante, que é o glutamato monossódico. Ele é um realçador de sabor, na verdade. Ele realça o sabor. Então, ele é muito usado, né? Tablete de caldo de galinha, né? Esses caldos prontos. Sopinha de pacote e miojos da vida. Miojo é um veneno. Veneno. É um veneno. Não, ali não tem nada de macarrão, é gordura. Ele é frito, você sabe que ele é frito, né? Ele é frito? Ele é pré-frito. E é uma gordura. E o glutamato, ele adormece algumas papilas gustativas. Então, você fica só sentindo... Você começa a não sentir o gosto de tudo, de certas coisas. Tem coisas que você não sente mais o gosto. Então, por isso, você começa a dar miojo para a criança, quando você vai dar um macarrão com molho, um macarrão na manteiga, ela não quer. Porque ela não sente gosto de nada. É igual quando você come uma coisa muito doce, né? A criança costuma comer chocolate todo dia. Você vai dar uma banana, ela não vai sentir o doce da banana. Só que quando você para de oferecer aquilo e começa a oferecer a comida de verdade e vai ter que ter uma bela negociação para ela aceitar comer, uma hora ela volta a sentir o gosto. Bom, divinas maravilhosas, vou deixar aqui o perfil da Dani para você já seguir aqui no Instagram, já se informar, mandar, se tiver dúvidas a respeito de nutrição, ou qualquer dúvida que você tiver em relação à sua alimentação, já entra no perfil dela, já segue, manda um direct para ela. E se você gostou desse vídeo, compartilha com todas as suas amigas, curte, se inscreva neste canal para aumentar esta comunidade, ok? E até breve. Kisses!